Olá, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ver sobre como gerenciar a sua coleção, como filtrar os cartões, basicamente como funciona o navegador. Então, a gente vai conhecer como é que funciona o navegador do Anki, que isso é algo básico, todo mundo que está começando a aprender o Anki tem que saber como é que usa, né? E aqui a gente tem a documentação mais detalhada, eu vou passar só por cima, mas a documentação oficial tem bem mais detalhes do que eu vou passar em vídeo. Se você tiver interessado, eu recomendo. Vou deixar o link na descrição. Aqui a documentação em inglês e aqui a documentação em inglês também. Pois é, a gente ainda não conseguiu, pelo menos na data de hoje, a gente não tem essa parte do manual traduzido para o português. Mas eu espero que em breve a gente consiga traduzir o manual todo. Mas tá, tudo bem. Agora vamos para o Anki. E aqui você deve estar estranhando, o Anki está um pouco diferente, é porque esse é o meu Anki pessoal. Nos outros vídeos eu mostrei para vocês um Anki que eu tinha acabado de instalar e mostrei como é que importava cartões, assim por diante, mas eu escolhi mostrar a minha coleção nesse vídeo. Então, por isso que ele está um pouco diferente. Mas ok, vamos para o painel ou navegador. A tradução talvez mude de painel para navegador nas versões futuras do Anki, mas em inglês é Browse. E, bom, o atalho de teclado é o B, você pode vir aqui e clicar no botão, ou você pode apertar B, que é a tecla de atalho. Ok, então a gente começa aqui com nenhum cartão selecionado. A gente pode vir em Whole Collection, ou a coleção inteira, e daí ele mostra todos os cartões que você possui. Aqui, no meu caso, eu tenho 19.616 cartões atualmente, e eles estão todos aqui. Eu posso vir e selecionar o deck atual, então, por exemplo, aqui estava selecionado o meu deck de exercícios. Agora, se eu fechar o navegador e selecionar o meu deck All, eu posso vir aqui em deck atual e agora ele está selecionado todos os cartões que estão dentro de All. Daí aqui você tem outros subdecks dentro do deck All, então por isso que o deck não bate o nome certinho. Mas é só porque eu tenho um deck dentro do outro. Tá vendo? E daí você deve estar se perguntando, poxa, Matheus, como é que eu consigo colocar um deck dentro do outro? É fácil. Você pode criar um novo deck, então, por exemplo, teste. Então, aqui, ó, criei um novo deck. E você pode pegar ele e arrastar para onde você quer. E daí você colocou, aqui, ó, tá vendo esse deck? Dentro de um outro deck. Deck ou baralho é a mesma coisa, tá? Não se preocupa. Mas é assim que você pode criar ou colocar um deck dentro de outro deck. Você pode vir aqui e deletar também. Ou você pode criar direto. Então, se eu escrevesse, por exemplo, MCS all, teste, essa é a sintaxe para eu criar um deck direto dentro dessas duas pastas, digamos assim, né? Que seria o MCS e o all. Então, desses dois jeitos funciona. É por isso que quando você vê aqui o nome do deck, eu tenho MCS all or capture, que é porque eu tenho esse deck dentro de all. Tudo bem? É só por isso. Então, ok. Aqui está o deck atual e você pode filtrar decks específicos por aqui também. Então, se eu quisesse ver todos os meus cartões de biologia, no caso não são todos os meus cartões de biologia porque eu estou organizando por etiquetas e não pelos subdecks em si, mas isso a gente vai passar mais pra frente, é um pouco mais, não é essencial vocês verem isso agora, mas tudo bem, aqui é assim que funciona essa interface. Aqui a gente pode ver os tipos de cartões, então, por exemplo, se eu quisesse ver os cartões que tem o tipo de nota MCS Biocellular, eu posso filtrar por aqui, daí eu tenho todos os cartões para um determinado tipo de nota. E aqui eu posso filtrar por etiquetas. Como eu faço uso de alguns add-ons, eu acho que para você, quando você usar o Anki que você acabou de instalar, você não vai ter essa funcionalidade de pegar as etiquetas e conseguir abrir elas assim. Então, por exemplo, se eu viesse, vamos para cá, em Subject, Biology, Cytology, Books, The Cell. The Cell é um livro que é tipo, as faculdades usam para citologia, muito bom o livro.
E você pode organizar assim, fica bem bacana. Então você vem aqui nas matérias, procura o livro de biologia, procura o livro relacionado à citologia. Aí no caso tem vários livros de citologia, né? Eu criei esse daqui do The Cell porque pode ser que eu venha estudar no futuro sobre citologia, mas em outro livro. E daí faz sentido eu colocar uma outra etiqueta e não deixar no The Cell, né? E daí aqui são os capítulos 6, 13, 15, assim por diante. É bom porque fica bem organizado, é fácil de você achar os cartões e assim por diante. Tá, tudo bem. Nota que aqui embaixo você tem a etiqueta. Então, a mesma coisa do baralho, que você coloca 2 pontos para criar esses subbaralhos e assim por diante, você coloca também para ficar alinhado as suas etiquetas. Então, subjects, 2 pontos biology, você coloca biology dentro de subjects e assim por diante. Nota que nessas versões eu estou usando a 2.1.35 aqui. Você deve ter instalado a 2.1.39 talvez, se você está acompanhando no momento de publicação desse vídeo, a versão mais atual estável. Você também não consegue arrastar a etiqueta. Então nota aqui que se eu clicar em capítulo 24 e tentar arrastar ele para outro, eu não consigo. Eu cliquei, estou segurando o botão e tentando arrastar, eu não consigo. Mas eu vi que na versão 2.1.41 você já vai poder pegar e arrastar aqui. Então a mesma coisa que a gente faz para colocar um deck dentro de outro e assim por diante, você pode fazer com etiquetas também nas novas versões do Anki. Tá, então é basicamente isso que é basicamente assim que funciona esse lado daqui do seu painel. Ok, então agora indo para cá, nota que a gente tem essa etiqueta selecionada, então todos os cartões com essa etiqueta, e você tem alguns campos aqui, certo? Você tem algumas colunas. Então eu posso ordenar os meus cartões por ordem alfabética o texto que está começando, né, por ordem alfabética. Então o texto aqui que não tem nada no caso, né, que são cartões que são só imagem. Então, por exemplo, se eu viesse aqui em Preview, é uma imagem só que eu estou ocultando uma determinada parte. Então, por exemplo, aqui eu estou ocultando a ubiquinona, é uma enzima, é uma proteína no caso, né? E eu estou ocultando e eu queria lembrar que esse daqui é a ubiquinona. O que é o símbolo para a ubiquinona, tá? Então, ok. Então, esses textos aqui, esse campo aqui não tem texto. Mas a partir do campo que começa texto, ele organiza em ordem alfabética, se eu viesse por aqui. Nota que esse sort field é sempre, bom, por padrão, é sempre esse primeiro campo da sua nota. Lembra que a gente já comentou sobre como é que funciona a nota, que você tem vários campos e tal? Se você vier aqui em fields, você pode selecionar qual é o campo que você vai usar para ordenar os seus cartões no navegador. Então, por exemplo, aqui o meu cartão está com esse campo Q, o Q maiúsculo, para ele ser ordenado por esse campo no navegador. Mas se eu mudasse para QC, ele ia ordenar por esse campo aqui. No caso, esse campo não teria texto. Mas é assim que você pode mudar qual é o campo que está sendo ordenado em ordem alfabética aqui. Tudo bem. Você tem outras colunas. Então, no caso, você tem tipos de cartão. Então, tem vários tipos de Image Occlusion Cards. É um add-on Image Occlusion. Depois eu posso fazer um vídeo sobre. E, ok. Você pode sortear também por data que foi criado, data que você deve revisar o seu cartão, qual é o tipo de nota e assim por diante, sabe? Deck, intervalo em anos, quantas vezes você revisou o cartão, qual é a facilidade, quando que você modificou a nota pela última vez, quando que você modificou o cartão pela última vez. Lembra que nota e cartão são diferentes, certo? Aqui mais uma coisa interessante. Se eu vier em um cartão qualquer, por exemplo, digamos que eu queira pegar informações sobre esse cartão aqui. Qual a função do complexo 1 da CTE, da cadeia transportadora de elétrons? Aí eu venho aqui e clico com o botão direito. Eu tenho várias funções que eu posso fazer com esse cartão, várias opções que eu posso fazer com esse cartão aqui. Então, com o cartão selecionado, se eu apertar o botão direito, eu posso, por exemplo, vir aqui em Info, Ctrl Shift I para o atalho, e aí eu posso ter algumas informações interessantes. Então, por exemplo, a data que eu adicionei o cartão, algumas mesmas informações que a gente tem aqui, no caso, seriam todas, né? Porque a gente pode selecionar outras colunas para estar aqui dentro. Então, o que eu fiz foi vir aqui nessa parte de cima, esse retângulozinho, tá vendo? É o retângulo das colunas aqui, o nome das colunas. Cliquei com o botão direito.
Então eu poderia também falar para ele mostrar o campo de answer, então aqui o campo de resposta, né? Posso apagar aqui no caso, porque eu não quero mais ele. Eu posso vir aqui e clicar para ele mostrar lapses, que seriam as vezes que eu errei esse cartão, questions, etiquetas, por exemplo, para ele mostrar quais são as etiquetas do meu cartão. Então eu posso vir aqui e aumentar o tamanho desse... essa parte aqui que é meio ruimzinha, eu teria que trazer para cá o meu campo e aumentar assim. Pronto. É meio ruimzinho de mexer, mas é assim que funciona, ok? Então eu posso colocar mais campos aqui. Então tudo bem, eu venho aqui no meu cartão, clico em info e eu posso ter essas informações aqui. O tempo médio que eu revisei o cartão e coisas assim, o código do meu cartão, o código da nota. E o interessante do Anki é que ele deixa registrado, né? Quando que você, exatamente a hora que você revisou, quantas vezes você revisou. Olha aqui que interessante o progresso de revisões do cartão. Então, quando eu estava aprendendo ele, eu revisei o cartão pela primeira vez e marquei que eu acertei, e daí eu fui revisar ele depois de um dia. Aí depois de 2.5 dias, e daí na próxima revisão 6.25, 15.62 e assim por diante. Nota que é uma progressão bem rápida, tá vendo? Então, para esse cartão eu gastei em média 22 segundos para cada revisão, 4 minutos no total de todas as revisões que eu tive. E aqui eu atendo o tempo de cada revisão. Enfim, é só para você saber que existe essas informações se você quiser. Você pode mudar o seu cartão de deck por aqui. Você pode reagendar ele, reposicionar para cartões novos. Você pode suspender ou suspender um cartão. Suspensão de cartão é o seguinte: imagina que você está revisando. Deixa eu pegar aqui alguns cartões que são suspensos. Is suspended. Pronto, esse cartão aqui. Eu fiz esse cartão, mas eu estava com dificuldade nessa teoria de inflamação. Então eu resolvi suspender ele, porque eu estava errando muito e não compensava revisar ele. Então eu suspendi. Eu perdi o cartão, mas ok. Eu suspendi o cartão para dar uma estudada mais sobre a teoria, para depois voltar a estudá-lo. Então é basicamente isso, a suspensão. Você faz com que o cartão não fique aparecendo para você nas suas revisões diárias. Você deixa ele em stand-by. Tá, ok. Então, por exemplo, se eu quisesse tirar ele da suspensão, era só eu vir aqui e toggle suspended, ou Ctrl J, ou de atalho. Posso adicionar flags, eu particularmente não faço uso, mas existe, como se fossem etiquetas, creio eu. Você pode adicionar notas, exportar e assim por diante. Eu recomendo que você dê uma olhada em cada um para ver o que faz, especialmente na documentação, porque são vários detalhezinhos, eu só vou mostrar o que é mais relevante, porque senão a gente fica muito tempo aqui. Tá, ok. Você pode vir aqui, por exemplo, vamos pegar de novo a tag de citologia. Tá, ok, vamos mostrar algumas coisas interessantes que a gente pode fazer no navegador. Esse menu de busca do navegador, ele é bem poderoso, então eu não preciso filtrar pela etiqueta o nome exato da etiqueta. Eu poderia colocar simplesmente, vamos ver aqui, ó, qualquer coisa, Cytology. Será que tá certo? Não, tá errado. Como é que se escreve citologia em inglês, gente? Esqueci. Ok. É com 2 Y. Ok. Então, ok. Eu cliquei aqui e nota que ele já atualizou a questão de busca aqui em cima. Então, se eu tivesse escrito tag subject biology cytology ou subjects biology cytology e esse asterisco, ele pega todas as etiquetas que possuem essa hierarquia de tags, ok? Enquanto se eu pegasse aqui, por exemplo, nota que aqui tem biology, certo? Então, se eu pegasse todas as tags que tem biology, independente de onde biology apareça no texto, biology, eu tenho que pensar para escrever. Ok. Daí eu pego todos os meus cartões que tem etiqueta Biology em algum lugar. Então não precisa começar com Biology. Pode ser Biology no início, no final e assim por diante.
Então, por exemplo, aqui, ó, Subject Biology ou, sei lá, Subject Biology, qualquer coisa assim ele vai pegar. Uma coisa interessante, por exemplo, vamos filtrar por mono. Ele pega tanto monócito, quanto monóxido, quanto mais o que? Monossubstituído e coisas assim. E daí ele circula para você a parte do texto que ele pegou. E daí ele pode pegar em qualquer campo. Um campo de frente, poderia ter pego no rodapé e assim por diante. Bom, e é basicamente isso. Você pode selecionar vários cartões, por exemplo, cliquei com o botão normal em cima de um cartão. Aí depois apertei Ctrl e cliquei de novo. Aí nota que agora eu consigo selecionar vários cartões. Então, se eu clico uma vez, seguro o Ctrl, clico de novo, e com Ctrl ainda pressionado, eu seleciono outros, e aí eu consigo pegar vários cartões de uma vez só. Vamos aqui para a citologia. Se eu quisesse pegar todos esses cartões aqui, daqui até aqui, é só eu clicar em um e apertar o Shift, segurar e clicar em outro. Aí eu pego todos esses cartões aqui. E se além desse eu quisesse pular todos os cartões que são Image Occlusion e quisesse pegar esses aqui que também tem texto. Então, com esses aqui selecionado, eu aperto o Ctrl, então estou com o Ctrl segurado, cliquei aqui. E daí agora eu aperto o Shift, solto o Ctrl, seguro o Shift e clico até aqui. E daí eu peguei todos esses cartões aqui. Você pode fazer dessa forma para selecionar vários de uma vez só, por exemplo. E você pode editá-los de uma vez. Então, você pode pegar aqui e, por exemplo, exportar essas notas, ou você pode mudar esses cartões de deck. Então, aqui, ó, Change Deck, e assim por diante, entendeu? E, bom, eu acho que era mais ou menos isso. Deixa eu ver. No browser, uma outra coisa interessante que você tem para fazer é o Preview. Então você pode vir aqui com atalho Ctrl Shift P, ou é só você clicar em Preview, e você pode revisar os seus cartões. Assim, não recomendo revisar por aqui, mas você pode ver como eles estão. Então imagina que você criou um cartão e você quer ver como é que ele está, mas sem revisá-lo de fato. Você vem aqui no browser e escolhe o cartão e coloca em Preview. E daí aqui você pode escolher mostrar os dois lados ou não. Então, se eu não escolher mostrar os dois lados, eu tenho que passar com a setinha. Aí eu tenho a pergunta e também tenho a resposta. E, bom, é isso, basicamente. Espero que tenha ajudado e até a próxima.